Olá pessoal, então vamos aqui começar mais uma aula e o tema de hoje será impulso e quantidade de movimento. Inicialmente vamos fazer aqui uma pequena apresentação conceitual, né? Começando com a quantidade de movimento, certo? Então, o que é que acontece? Todo corpo que possui uma determinada massa e tem uma velocidade associada a ele, esse corpo vai possuir uma quantidade de movimento, ok? Ou chamado também de momento linear. Então a gente tem aqui a fórmula, essa formulazinha aqui, quantidade de movimento é massa vezes a velocidade. Notem que a quantidade de movimento ela vai ser uma grandeza vetorial, porque a velocidade ela é uma grandeza vetorial. Então, a unidade, né, da quantidade de movimento vai ser quilogramas, que se refere à massa, e metros por segundo, que se refere à velocidade. Tá ok? E aí, a gente precisa ficar ligado, né, que a quantidade de movimento ela só será constante se o corpo estiver em repouso, ou seja, parado, ou em MRU, movimento retilíneo uniforme. Por quê? Porque se você observar aqui na figura ao lado, nós temos a primeira, essa aqui é a segunda velocidade, a terceira e a quarta. Vejam que, apesar deles não estarem variando o módulo, né, eles estão variando direção e sentido, tá ok? Então aqui, como a velocidade é vetorial e está variando direção e sentido, nessa parte aqui a quantidade de movimento ela não foi constante, ela variou. Observem aqui já no final que ele está em um movimento retilíneo e uniforme. Nesse caso aqui, a quantidade de movimento ela se torna constante. O segundo conceito que nós vemos é o conceito de impulso, certo? Impulso é definido pela força aplicada em um corpo por um determinado intervalo de tempo. Também vai ser uma grandeza vetorial, dependendo aqui da força, né, do módulo, direção e sentido da força. E aí o impulso vai estar sempre na mesma direção e no mesmo sentido da força. Impulso e força sempre vão ter mesma direção e mesmo sentido. É uma grandeza vetorial, ou seja, depende do módulo, da direção e do sentido. E a unidade, newtons por segundo. Newtons por causa da força, segundos por conta do tempo, certo? E aqui, se a gente for analisar, nós temos dois gráficos. Esse gráfico aqui de cima é a força pelo tempo, certo? Nós temos uma pequena área aqui e também nós temos aqui embaixo força e tempo, só que é uma força que ela não é constante, ela está aumentando conforme o tempo vai passando. Note que sempre que a gente tem dois eixos, aqui força e aqui tempo, né, eles formam o que? Uma área, né? Vai ter uma figura geométrica e aqui vai ser a área. A área ela tem um valor e esse valor vai resultar para estipar aqui no impulso. Por quê?
porque eu tenho um eixo que é a força e eu tenho o outro eixo que é o tempo. A área aqui é a base vezes a altura, que é nada mais nada menos que a força vezes o tempo, que isso daqui vai me dar o impulso. Então esse gráfico aqui, essa área aqui abaixo da linha da força, ela vai me dar o impulso, certo? Bom, e aí o que é que acontece? O impulso, né, ele depende da força, não é isso? E o que é que acontece? A gente viu nas leis de Newton que força, ela produz uma aceleração, e a função da aceleração é o que? Alterar a velocidade. Então, se ele altera a velocidade, consequentemente, ele vai alterar a quantidade de movimento. E aí a gente chega num teorema, que é o teorema do impulso quantidade de movimento. Então, pessoal, o teorema impulso quantidade de movimento vai ser importante para a gente resolver algumas questões. E aí, o que é que a gente vale salientar? Se você pegar aqui um corpo no início, com a velocidade inicial, quando você aplica a ele um impulso, uma força vezes um intervalo de tempo, essa força daqui vezes o intervalo de tempo, que é um impulso, uma força externa, vai atuar sobre o corpo, que tem uma massa vezes uma velocidade inicial, vai alterar essa velocidade inicial, gerando nela uma velocidade final, certo? Então existe uma variação. E aí então a velocidade final, a quantidade de momento final, ela é resultante do que? De uma aplicação de um impulso em uma quantidade de momento inicial. Então, se eu passo esse momento inicial para esse outro lado, para ficar tudo que é momento de um lado e impulso de outro, a gente acaba observando que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. E aí a gente vai ter também a conservação do momento, né? Ok? E a conservação do momento vai existir sempre que um sistema estiver isolado da ação de forças externas. Então, o sistema pode não ter nenhuma força externa atuando sobre ele, ou simplesmente o somatório das forças externas serem igual a zero. E aí o que acontece? Como o impulso ele é uma força externa, depende de uma força externa, como não há forças externas atuando sobre o sistema, a gente considera o impulso igual a zero. E aí a gente percebe que toda a energia ali do sistema que um corpo recebe, o outro doa, são trocados entre eles mesmos, né? Então, a quantidade de momento no início é igual à quantidade de momento no fim. Essa expressão aqui nós vamos utilizar para resolver muitos problemas. Então veja bem aqui esse exemplo que está ao lado. Nós temos uma figura, e essa figura a gente tem o momento antes de uma colisão e o momento depois da colisão, né? Então como é que a gente faz aqui? Sempre
sempre vamos considerar o sistema isolado. Então a gente pode aplicar a conservação da quantidade de movimento fazendo a quantidade de movimento antes igual à quantidade de movimento depois. No sistema, antes eu tenho o corpo A, que tem a massa A vezes a velocidade inicial V0, mais a massa B vezes a velocidade inicial. Como a velocidade de B inicial é 0, a gente não colocou ela aqui desse lado. Igual a massa vezes a velocidade com que o carro atinge o objeto, né, A, mais a massa B vezes a velocidade que ele atingiu, certo? E aí, para que a gente possa estudar as colisões, a gente vai, em algumas situações, necessitar de algo que é chamado coeficiente de restituição. E o coeficiente de restituição, por definição, ele é o fator que avalia o grau de elasticidade de uma colisão. Como é que nós vamos fazer o cálculo do coeficiente de restituição? O coeficiente de restituição vai ser a velocidade relativa de afastamento dividido pela velocidade relativa de aproximação. Isso aqui vai ser o módulo. Ou seja, nunca o coeficiente de restituição vai poder ser menor do que zero. Só para lembrar aqui, né, sobre velocidade relativa, né, velocidades relativas, quando dois corpos eles se deslocam para o mesmo sentido, então aqui eles estão se deslocando para a direita, ou quando eles se deslocam para a esquerda, ambos, a velocidade relativa vai ser uma menos a outra. Então, sempre que você tiver velocidades com o mesmo sentido e mesma direção, a gente vai subtrair essas velocidades. Agora, quando um carro se desloca para um lado e o outro para outro, certo? A gente vai sempre fazer o somatório dessas velocidades relativas. E aí a gente chega aos três tipos de colisões. Sempre, a maioria das vezes, temos dois tipos de colisões, que é a colisão inelástica e a colisão elástica, certo? Para a colisão inelástica, nós temos que lembrar que é um tipo de colisão no qual os corpos eles saem grudados após essa colisão, como mostrado aqui na figura abaixo. Na primeira parte, né, a gente tem apenas um vagão de um trem, e na segunda parte ele colidiu e saiu grudado com o trem. Então nesse caso aqui é um tipo de colisão inelástica. Na colisão inelástica, o E, ou seja, o coeficiente de restituição, vale zero. E por que é que o coeficiente de restituição ele vale zero? Se você lembrar do slide anterior, o coeficiente de restituição seria a velocidade relativa de afastamento. Então note que a velocidade relativa aqui é a velocidade do trem, 4, menos a velocidade do vagão após a colisão, que também é 4. Como eles estão no mesmo sentido, a gente subtrai. Então aqui 4 menos 4, dividido pelo, vamos supor, pela situação inicial,
que era 10, menos algum valor anterior ao 4, vamos supor o 6, aqui pouco importa, só que 4 menos 4 é 0, então o coeficiente de restituição sempre será 0. A gente pode aplicar conservação do momento, mas nós não vamos poder aplicar conservação da energia cinética, porque nesse tipo a energia ela não se conserva, né? A gente tem a energia sendo transformada principalmente em energia sonora e calor, né? O tipo de colisão, o outro tipo de colisão, nós vamos ver, é a elástica. No caso de uma colisão elástica, certo? Não existe perda de energia mecânica. Então, se não existe perda de energia mecânica, nós podemos utilizar a conservação da energia cinética e vamos utilizar também conservação do momento, tá ok? Então, o momento em todos os tipos de colisão ele vai se conservar. Só que no único tipo de colisão que ele se conserva é na colisão elástica. E aqui o coeficiente de restituição para uma colisão elástica sempre vai ser igual a 1. Sempre vai ser igual a 1 porque 1 é vamos dizer assim, seria uma eficiência de 100%, garantindo que não houve perda da energia mecânica. E aí a gente tem um tipo de colisão que é parcialmente elástica, certo? Aonde o coeficiente de restituição vale entre 0 e 1, está ali no meio termo entre uma inelástica e uma elástica. E aí a gente pode também fazer a conservação da quantidade de movimento. Beleza? Então essa era a parte mais teórica. Agora a gente vem para a parte de questões, certo? Vamos resolver algumas questões. E essas 4 primeiras questões aqui são algumas questões mais conceituais, né? E que ele envolve principalmente as questões de força e tempo, né? Então, essas primeiras 4 questões, por exemplo, por que dobramos os joelhos quando nossos pés entram em contato com o solo quando saltamos de uma posição muito elevada? Bom, se a gente salta de uma posição bastante elevada, lá embaixo a gente vai sofrer um impacto que é determinado pela força vezes o intervalo de tempo, certo? E aí o que acontece? Quando nós dobramos os joelhos, o tempo do impacto ele é maior. Como o tempo do impacto ele é maior e força e tempo são grandezas inversamente proporcionais, a força aqui ela vai ser menor, certo? Então a força do impacto que nós vamos sentir vai ser menor. Na segunda questão ele diz, no karatê, porque é vantajoso um curto tempo de aplicação da força? Justamente para ser o inverso da questão 1. Como o impacto é força vezes tempo, quanto menor o tempo, maior vai ser a força desse impacto. Então, a gente utiliza os conceitos de impulso ao longo do nosso dia a dia, né? Veja, a gente quando pula, a gente dobra o joelho para que aumente o tempo e a força de impacto seja menor. Mas quando a gente quer uma força maior, a gente
busca o menor tempo possível de contato. E aí, quanto menor o tempo, maior a força, e isso é o que o pessoal do karatê ele faz. E aí, novamente, mais duas questõezinhas aqui, porque os airbags do carro reduzem os riscos de lesões. Novamente, porque no impacto a força e o tempo são grandezas inversamente proporcionais. Aqui eu estou aumentando o tempo, né, quando há essa colisão, diminuindo o impacto gerado pela força. Mesma situação para essa questão 4, impulso, força vezes tempo. Os carros hoje em dia, eles são projetados para amassarem durante o impacto. Para quê? Para aumentar o tempo do impacto, gerando uma diminuição da força desse impacto. Então a gente sente uma força menor impactando em nossos corpos. Beleza? Bom, então aqui vamos para algumas questões mais simples, só para a gente ter um primeiro contato com algumas questões envolvendo impulso e quantidade de movimento, né? E ao pouco a gente vai elevando o nível das nossas questões. Tá ok? Então a questão 5, como vocês estão vendo aí, ele pergunta: quanto tempo deve agir uma força de intensidade 100 newtons sobre um corpo de massa igual a 20 kg para que sua velocidade passe de 5 para 15 metros por segundo? Então, o que é que ele está querendo fazer? Ele está querendo que você aplique sobre o corpo um impulso de tal forma com que varie a velocidade. Então, a resolução da questão: impulso é igual à variação da quantidade de movimento. O impulso é a força, que vale 100, vezes o intervalo de tempo, que é o que ele quer saber na questão, igual 20, que é a massa do corpo, vezes 15, que é a velocidade final, menos 20, que é a massa do corpo, vezes 5, que é a velocidade inicial. Fazendo essas multiplicações aqui, a gente vai ver que o intervalo de tempo é apenas 2 segundos. Então, aplicando uma força de 100 newtons durante 2 segundos, a gente vai fazer com que um corpo ele saia de 5 para 15 metros por segundo. Na questão 6, questãozinha só básica para calcular o impulso. E aí ele diz: um taco de beisebol atinge uma bola durante 0,5 segundos com uma força de 100 newtons. Qual é o impulso do taco da bola do taco sobre a bola? Então, o impulso é a força vezes o intervalo de tempo. A força foi 100 newtons, o intervalo de tempo 0,5, resultando em 100 newtons vezes segundos, 50 newtons vezes segundos. Então, questãozinha só para a gente saber de impulso. Vamos lá. Questão 7. Uma ema pesa aproximadamente 360 newtons. Então, aqui eu estou falando do peso da ema e consegue desenvolver uma velocidade de 60 km por hora, o que lhe confere uma quantidade de momento linear em quilômetros vezes metros por segundo d. Então ele está querendo saber nessa questão quanto vale a quantidade de momento linear.
né? Movimento linear. Deu a gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. E aí, para a gente resolver essa questão, o que é que a gente precisa saber? Primeiramente, a gente precisa da massa da EMA, né? Já que a quantidade de movimento, que é o que ele pergunta, é massa vezes velocidade. Então, ele deu o peso da EMA. Peso, como a gente já viu, é massa vezes a gravidade. Peso 360 foi dado na questão, gravidade 10 foi dado na questão. Fazendo essa divisão, a gente chega que a massa do corpo é 36 kg. Já a velocidade, ela está em quilômetros por hora. Nós temos que transformar quilômetros por hora em metros por segundo. E aí, para fazer essa transformação, a gente divide por 3,6. Então, 60 dividido por 3,6 metros por segundo. Não fiz as contas porque, se você analisar aqui embaixo, a quantidade de movimento é massa vezes a velocidade. A massa, 36 kg, vezes a velocidade, 60 dividido por 3,6. E aí, 36 dividido por 3,6 é 10. E 10 vezes 60 vai dar 600 kg metros por segundo. Então, está resolvida a questão 7 também. Questão 8, né? A gente tem que um jogador de tênis recebe uma bola com velocidade de 20 metros por segundo e a rebate na mesma direção e em sentido contrário com velocidade de 30 metros por segundo. Se a bola permanecer 0,1 segundos em contato com a raquete, o módulo de sua aceleração média será de... Bom, então ele quer, na questão, ele está pedindo a aceleração média. A aceleração, a gente sabe, por definição, é a variação da velocidade pela variação do tempo. E aqui, o que é que a gente tem nessa figura? Bom, como a gente está trabalhando com a velocidade vetorial, certo? A gente precisa definir direção e sentido. E aí eu peguei, ó, vocês estão vendo aqui, esse sentido aqui para a direita, nós temos esse sentido para a esquerda. E aqui o que é que a gente vai fazer? A gente vai arbitrar o que é que a gente quer que seja positivo e o que é que a gente quer que seja negativo. Então veja que eu arbitrei que da esquerda para a direita, esse movimento, tudo que vier da esquerda para a direita será negativo. Tudo que vier da direita para a esquerda vai ser positivo. E aí eu considerei que a bola vinha de tênis da esquerda para a direita e aí ela foi rebatida da direita para a esquerda. Como ela foi rebatida da direita para a esquerda, a velocidade final é positiva. Então aqui 30 positivo. Como é uma variação, 30 menos a velocidade inicial. Só que a velocidade inicial, ela vem da esquerda para a direita. Se ela vem da esquerda para a direita, a gente convencionou que ela seria negativa.
Então, menos 20. Dividido pelo tempo em contato, que foi 0,1. Quando a gente fizer esse jogo de sinal, menos com menos dá mais. E aí 30 mais 20, 50. 50 dividido por 0,1, 500 metros por segundo. Poderíamos ter arbitrado de maneira diferente? Sim. Se a gente pegasse aqui tudo que vem da esquerda para a direita, a gente poderia dizer que é positivo. E tudo que vai da direita para a esquerda, a gente poderia dizer que é negativo. A aceleração ficaria como? A velocidade final. Então, a velocidade final, ela está indo, a bola ela está vindo aqui, ó, foi rebatida da direita para a esquerda. Se ela foi rebatida da direita para a esquerda, tudo que vem da direita para a esquerda é negativo. Menos 30. Menos. E agora, tudo que vem da esquerda para a direita é positivo. Se eu disse que no início a bola vinha da esquerda para a direita e é positivo, ficaria dividido por 0,1. Note que a maior diferença aqui seria apenas o sinal. A gente acharia menos 500 metros por segundo ao quadrado. Mas que não vai interferir na questão, porque a questão ela pede o módulo da aceleração média. Então, o módulo a gente só considera o número. Então, de uma forma ou de outra, a resposta seria 500 metros por segundo ao quadrado. Bom, a questão 9, a gente chega, ela vem, é uma representação gráfica, certo? Então, ele diz o seguinte: o gráfico representa a força resultante sobre um carrinho de supermercado de massa total 40 kg inicialmente em repouso. A intensidade da força constante que produz o mesmo impulso que a força representada no gráfico durante o intervalo de tempo de 0 a 25 segundos é, em newtons, igual a... Então, o que é que de fato é essa questão? Essa questão aqui, nós temos um gráfico, certo? Esse gráfico aqui, ele tem uma força variável, ou seja, uma força que saiu do 0 para o 30 em 10 segundos, que está atuando sobre esse corpo de massa total 40. Logo depois, essa força ela torna-se constante, né, de valor 30 e atua do período de 10 a 20. E logo depois essa força ela torna-se variável de novo, saindo dos 30, chegando ao 0 no tempo 25 segundos. E aí ele quer trocar todo esse gráfico daqui por um gráfico, vamos supor, que tenha uma força constante, seja uma força constante. E aí o que é que a gente precisa fazer, né? Então aqui é o constante, né? A gente precisa somar o impulso total. O impulso total vai ser o somatório da área 1. Essa área 1 é um triângulo. A fórmula do triângulo é a base, que é 10. Está aqui.
vezes a altura, que é 30, dividido por 2. A área 2, ela aqui vai ser um retângulo, e esse retângulo tem base 10, que é 20 menos 10, então aqui a base é 10, a altura continua sendo 30, e a fórmula do retângulo é base vezes altura. Por fim, nós temos outro triângulo, aqui, área 3, no qual a base é 25 menos 20, então é 5, vezes a altura, que é 30, dividido por 2, totalizando um impulso total, né? Isso aqui é o impulso total de 525 newtons vezes segundos. Aí agora a gente quer, dentro desse impulso total, saber uma força que substitua tudo isso daqui, toda essa força que ao longo do percurso ela se tornou variável, constante e variável. Ela quer trocar por uma única força que seja constante. Então, a gente volta para o conceito de impulso, onde impulso, que é 525, é igual a força vezes o intervalo de tempo. Como o intervalo de tempo é 25 segundos, 525 dividido por 25 dá uma força de 21 newtons. Bom, então a gente vem agora para a questão 10. Questão 10, ele diz o seguinte: a figura mostra duas caixas A e B. Então aqui está a caixa A, aqui a caixa B, de massas 4 kg e 2 kg, que se movem com velocidades 9 metros por segundo e 12 metros por segundo em sentidos opostos, até se chocarem inelasticamente. Então, inelasticamente, a gente sabe que os corpos eles vão sair grudados. A letra A, ele pergunta determinar a velocidade do conjunto após o choque. E na letra B, ele pede a perda da energia mecânica do sistema devido à colisão. Bom, então o primeiro passo aqui, pessoal, que a gente vai fazer é fazer, né, aqui o sentido. Vamos arbitrar um sentido para ser positivo. No caso do exemplo, a gente arbitrou que tudo que vem da esquerda para a direita é positivo. Tá ok? Bom, e aí eles se chocam e depois eles saem grudados. Mas a gente não sabe para que lado ele vem, se ele vem da esquerda para a direita ou se ele vem da direita para a esquerda. Não tem problema nenhum, pessoal. A gente vai arbitrar de qualquer maneira se a gente não souber o sentido após a colisão. Por quê? Porque se a gente arbitrar aqui, como a gente fez no exemplo, que a velocidade saiu da esquerda para a direita, e eu disse que é positivo, se esse resultado for positivo, é porque realmente esses carrinhos grudados, eles saíram em direção, sentido para a direita. Mas se o resultado me der negativo, é porque os carrinhos eles estão no sentido contrário que eu arbitrei. Então aqui eu vou ter que fazer o seguinte: eu vou ter que, inicialmente, vamos para a situação inicial.
Na situação inicial, nós temos o corpo A mais o corpo B. O corpo A tem massa 4 kg, velocidade 9, mais o corpo B, que tem massa 2 kg e a velocidade 12 metros por segundo. E por que aqui está negativo? Lembrando, porque VB está vindo no sentido contrário ao que a gente arbitrou para ser positivo. E VA, por que que VA teve esse resultado positivo? Porque ele está no sentido que nós arbitramos para ser positivo. Então, se vocês quiserem fazer essa questão aí em casa, arbitrando o sentido positivo, o inverso, fiquem à vontade, vocês vão chegar no mesmo resultado, certo? E aí, a gente tem que analisar o sistema depois. Então, sistema depois, o que é que acontece? Os corpos, eles saem juntos. Como eles saem juntos, a gente finge que esse corpo aqui, que saiu junto, ele é apenas um. E esse corpo que a gente diz que é apenas um, é a junção da massa do corpo A mais o corpo B. Por isso que aqui na expressão a gente tem massa de A mais massa de B, vezes a velocidade final. A velocidade final vai ser igual tanto para A quanto para B, já que eles saem colados. Então, aqui nós temos que a massa de A, 4, mais a massa de B, 2, nos dá 6 vezes a velocidade final. E aí a gente quer achar a velocidade final do sistema, basta a gente fazer QA, que é o que antes, igual que depois, né? A gente está conservando o momento. Então, no início, o valor é 12, no final, 6 vezes VF. Passando 6 dividindo, achamos que o VF é igual a 2 metros por segundo. A letra B, ele pediu o quanto de energia mecânica foi perdido. Então, a gente vai calcular o que? A energia cinética do sistema antes e a energia cinética do sistema depois, para ver quanto foi perdido. Aqui está a fórmula da energia cinética, mv² sobre 2 do corpo A, mais mv² sobre 2 do corpo B. Peguei os resultados, peguei aqui, né, os valores que foi me dado para antes da colisão, ou seja, massa 4, velocidade 9 para o corpo A, para o corpo B, massa 2, velocidade 12. Calculei a energia cinética, me deu 306 joules. Para a energia cinética final, mesma coisa, né? Mesmas fórmulas, porém agora eu vou pegar a velocidade final, que foi o que eu calculei na letra A. Velocidade final igual a 2 metros por segundo. No que dá esse somatório total apenas 12 joules. Então, quanto foi que a gente perdeu de energia? A gente tem a energia final 12, a energia inicial 306. Então, 12 menos 306 me dá um total de menos 294. Esse menos 294 equivale a dizer que foram perdidos 294 joules de energia mecânica devido à colisão.
Bom, e aí a gente tem agora mais uma questão. Essa questão agora para um sistema, uma colisão elástica. Então vamos ao enunciado. Ele diz que a figura mostra duas caixas A e B de massas M e 3M, que se movem com velocidades 12 e 2 metros por segundo. Determine a velocidade adquirida pelas caixas A e B após sofrerem uma colisão elástica. Então, aqui está a figura do sistema inicial e a figura do sistema final. Primeiro passo que a gente vai fazer, como sempre, é arbitrar, né, o sentido positivo e vamos arbitrar nosso sentido negativo. Então veja, tudo que está vindo da esquerda para a direita é positivo. Tudo que vem da direita para a esquerda é negativo. Então, se a gente for analisar o sistema antes da colisão, VA e VB, eles são positivos. Por que são positivos? Porque eles estão vindo no mesmo sentido que eu arbitrei para ser positivo. E aí, quanto equivale o momento inicial, né? O que antes? É a massa de A vezes a velocidade de A, mais a massa de B vezes a velocidade de B. A massa de A é mzão, está aqui. Sua velocidade 12 metros por segundo, está aqui. Mais a massa de B, 3mzão, vezes a velocidade de B, que é 2. E aí a gente precisa analisar agora quem é o momento após a colisão. Note que a questão não diz para onde essas caixas elas se moveram depois, mas eu arbitrei que VA vai vir para a esquerda e que VB vai vir para a direita. Poderia dizer que VA e VB ambos vão para a direita? Poderia. Poderia dizer que VA e VB ambos vêm para a esquerda? Poderia também. Não iria ter nenhum problema, certo? Mas, pelo que nós arbitramos aqui, né, no momento depois, nós teremos MVA, aqui mzão, vezes o VA', esse linha aqui está indicando a velocidade final, certo? Só para mudar da velocidade inicial. Percebam o sinal de menos, porque VA está vindo no sentido contrário que nós arbitramos para ser positivo. E aqui mais 3m vezes VB', que é a velocidade final. Quando a gente utiliza a conservação do momento, já que é uma colisão elástica, nós temos m vezes 12 mais 3m vezes 2 igual a menos m vezes VA' mais 3m vezes VB'. Como o mzão aqui aparece em todos esses termos, eu posso cancelar ele, mas eu só posso cancelar se ele estivesse em todos os termos. Como aqui está em todos os termos, né, a gente pode cancelar. Aí agora sobrou 12 mais 3 vezes 2, que é 6, igual a menos VA', tá aqui, mais 3 VB'. 12 mais 6, 18,
igual a menos V' mais 3 vezes VB'. Então, a gente pega essa primeira equação. Como a gente tem apenas uma equação e a gente tem aqui duas incógnitas, a gente vai precisar de outro recurso. Qual seria esse outro recurso? A gente poderia fazer a conservação da energia cinética, já que a energia cinética se conserva, ou vamos agora utilizar o coeficiente de restituição. Então, vamos ver na prática como é que funciona o coeficiente de restituição. Coeficiente de restituição, pelo que a gente lembra, é o módulo da velocidade relativa de afastamento sobre velocidade relativa de aproximação. Notem que no afastamento, que é após a colisão, a gente arbitrou que VB' vem para um lado e VA' ele vem para o outro lado. Portanto, quando eles têm sentidos opostos, a gente faz uma soma. Verifiquem aqui embaixo que VA' mais VB' dividido pela velocidade de aproximação. Velocidade de aproximação é quando a gente tem a situação inicial. Notem que no início VB está num sentido para a direita e VA também está no mesmo sentido. Quando nós temos mesmo sentido, a gente vai subtrair. Então, 12 menos 2, né? Ou então 2 menos 12, tanto faz, porque aqui é o módulo, certo? Igual a 1. Por que 1? Porque é o coeficiente de restituição de uma colisão elástica, sempre vai valer 1. Dessa equação, VA mais VB' dividido por 12 menos 2, que é 10. Passei esse 10 para cá, multiplicando. E aí sobrou essa segunda equação, VA' mais VB' igual a 10. Então agora a gente tem duas equações, duas incógnitas. Equação 1, equação 2. Somamos as duas equações. Se a gente soma 18 mais 10, 28. Menos VA' mais VA' é 0. 3VB' mais VB', 4VB'. E aí, VB' vai dar 7 metros por segundo. E aí a gente substitui esse VB' ou nessa equação, ou nessa equação aqui, e a gente acha o VA'. Substituindo nessa equação aqui, pegando esse 7 e colocando aqui, passando para o outro lado negativo, ficaria 10 menos 7, nós teríamos o VA' igual a 3 metros por segundo. Então, isso indica que VA' de fato vem para a esquerda e, como a gente achou VB' positivo, também de fato VB' vem para a direita. Então a gente arbitrou de maneira correta. Bom, então vamos agora para a questão 12. Questão 12 ele diz assim: uma partícula de massa m, 10 kg, e velocidade constante V1 igual a 20 metros por segundo, choca-se com o anteparo no ponto A, passando a ter uma velocidade constante V2 igual a 20 metros por segundo. Sendo alfa, π sobre 6, e sabendo-se que o contato da partícula com o anteparo durou 10 segundos, qual a força média que a partícula aplicou sobre o anteparo?
Bom, essa questão aqui, o que tem diferente é porque agora ela é bidimensional, né? Se vocês analisarem, a gente tem aqui o eixo X e o eixo Y, certo? Bom, alfa é π sobre 6. Então, alfa, 30 graus, porque a gente tem que lembrar que π vale 180. Então, eu tenho 30 graus aqui e 30 graus aqui. Bom, essa semicircunferência aqui, todinha, ela tem uma angulação de 180 graus. Se você pegar essa semicircunferência, 180 graus, nós vamos fazer uma pequena divisão de ângulos. 60 graus, 60 com 60, 120, 120 com 30, 150, 150 com mais 30, 180 graus. Vamos fazer uma decomposição vetorial. Então, observem, V1 está mais ou menos aqui. E aí a gente tem o que? Um V1x aqui. E um V1y aqui. E aí, vejam que a angulação está mais ou menos aqui, 60 graus. Portanto, se a gente fizer essa decomposição aqui, vetorial, né? A gente vai ter que V1x é V1 vezes o seno, porque o V1x ele está oposto aos 60 graus. E a gente vai ver que em V2, isso aqui é V2, né? O V2y está aqui. E o V2x aqui com essa angulação. Então veja, V1x, V1 vezes o seno, V1y, V1 vezes o cosseno, está próximo ao ângulo. V2, V2x é o oposto ao ângulo, então é um seno. V2y está próximo ao ângulo, cosseno. Quando a gente fizer a variação do momento em x, a gente vai perceber que é zero. Por que é que é zero? Porque vetorialmente falando, nós vamos ter V2x, que está para a direita, nosso vetor V2x está para a direita, e V1x estava para a direita também, só que quando a gente pega um vetor que está nessa direção, que é um vetor x, e a gente pega um vetor menos x, multiplica por menos 1, esse vetor ele muda o sentido. Então, o sentido de V1x está agora para a esquerda, vetorialmente falando. Além disso, se você perceber aqui, a massa é igual para ambos, velocidade também é igual para ambos, o seno também é igual para ambos. Ou seja, se a gente faz essa conta aqui, módulo e direção, e os sentidos são, o módulo é o mesmo, e os sentidos são opostos, esse vetor resultante aqui será zero. Só que para o eixo y, a gente tem que lembrar que o que? O eixo y do V1 está para baixo. E o eixo y do V2
O V1 está para cima e o V2 está para baixo. Só que quando a gente faz uma subtração vetorial, o que é que acontece? A gente está pegando esse vetor 2 e estamos subtraindo do vetor 1. Vetor 1 agora inverteu a direção. Quando ele inverteu o sentido, perdão. Então, quando eles estão agora no mesmo sentido, a gente faz esse somatório. Então, veja aqui que a gente tem mv2 cosseno de 60, que é o v2y, menos, e aí menos v1 cosseno de 60, que aqui a gente está fazendo a conta sem ser vetorialmente falando, a gente está fazendo a conta escalar, né? E aí a gente percebe que quando a gente multiplicar como V1 igual a V2, né? Ou seja, é 20, a massa é 2, a massa é 2, não, a massa é 10, a velocidade é 20 e o ângulo 0,5, multiplicando, nos resultando em 200 kg vezes metros por segundo, certo? Então, só para fazer aqui um adendo, né? Você pode resolver tanto vetorialmente, e aí você necessita olhar vetorialmente, e aí depois você pode calcular maneira também escalar, certo? Aqui, como V1 é igual e massas são iguais, né? Quando você fizer esse somatório aqui, considerando tudo igual, isso vai dar 2 vezes o valor que nós tínhamos aqui. Só multiplicar com os dados da questão, vamos achar 200 kg. É força vezes o tempo, que é 10, igual a variação do momento, que é 200. Portanto, a força, que era o que a questão pedia, é 20 newtons. Questão 13, pessoal, ela fala sobre a explosão, né, de um rojão, e nessa explosão ele divide-se em 2 pedaços com massas iguais e as velocidades têm módulos iguais e direções que formam entre si um ângulo de 120 graus. O módulo da velocidade em metros por segundo de cada fragmento imediatamente após a explosão será. Então, como é que a gente vê aqui? Isso aqui é a situação inicial, isso aqui é o antes. Então, se a gente for analisar a situação inicial, nós temos o quê? Uma partícula deslocando-se com a velocidade no eixo y. Quando ela chega nesse ponto aqui, ela explode, e aí vem um corpo para cá e o outro corpo para cá. Essa partícula aqui eu chamei de partícula 1, partícula 2. Essa partícula, ela tem uma massa m sobre 2, porque a metade da massa veio para cá. A outra metade está nessa partícula, é um m sobre 2 também. E novamente, 120 graus, passando aqui pelo meio uma reta, a gente vai achar 60 graus para cada lado. Ok? O ângulo sempre será dividido. E aí, o que é que nós temos aqui? Nós temos na situação 1, portanto, uma velocidade x e y, né? Então, aqui, a velocidade resultante da partícula 1. Nós temos a velocidade 1y
nós temos a velocidade 1x e o ângulo de 60 graus aqui. Decompondo a velocidade resultante, né, nós temos que a velocidade x é v vezes o seno de 60, cateto oposto ao 60, e aqui a quantidade de movimento, né, desculpa aí, é a massa vezes a velocidade. O Q de Q1y, né, vai ser massa sobre 2 vezes a velocidade, que multiplica o cosseno de 60. Para a partícula 2, mesma coisa. X, no eixo x, vamos ter m2 vezes v de seno de 60. E o Q2y vai ser m sobre 2 vezes o cosseno de 60. Notem que, nessa situação, o V1x e o V2x, eles possuem mesmo módulo, porém sentidos contrários. Quando você tem vetores que estão em sentidos contrários, a resultante no eixo x ela vai ser o quê? 0. Vetores de sentidos contrários e módulos iguais. E aí a gente só tem momento no eixo y. No eixo y, tanto a partícula 1 quanto a partícula 2, elas estão, né, no mesmo sentido, ou seja, vamos fazer a soma dos dois, né? E aí, quando a gente conserva o momento em y, a gente pega o momento inicial, m vezes 20, que é a velocidade inicial, igual a m sobre 2 vezes velocidade do cosseno de 60, mais m sobre 2 vezes a velocidade cosseno de 60. Cancelei os m's aqui. Cosseno de 60 é 0,5. Então, se você fizer essa conta daqui, eu tenho 2 vezes esse termo aqui, já que ele se repete. Resultando em 20 igual a 0,5 vezes a velocidade. E aí a velocidade que a gente acha final é de 40 metros por segundo. Então, cada partícula, ao estourar, eles ganham velocidade. Saiu de 20 para 40. Bom, então na figura 14, aqui na questão 14, ele diz o seguinte: na figura a seguir, o peixe maior de massa 5 kg nada para a direita a uma velocidade de 1 metro por segundo. E o peixe menor, de massa 1 kg, aproxima-se dele a uma velocidade de 8 metros por segundo para a esquerda. E aí ele pede para desprezar qualquer efeito da resistência da água. E ele deu as opções aqui. E ele quer saber o que vai acontecer no final. Então vamos fazer conservação do momento. E aí a gente vai fazer o quê? Vamos arbitrar. O que é que a gente vai arbitrar? Tudo que vem da esquerda para a direita, positivo. Tudo que vem da direita para a esquerda, negativo. Então aqui a situação inicial é uma situação antes do peixe maior engolir esse peixe menor, né? Notem que esse peixe menor vem aqui para ser engolido.
Então vamos fazer o momento antes. O momento antes é o que? É eu pegar o peixe maior, a massa, vezes a velocidade. Note que ele está indo no sentido que a gente arbitrou como positivo. Então esse resultado aqui vai ser positivo. Massa vezes velocidade, 5 vezes 1. E aí eu botei um menos, por quê? Porque aqui geralmente a gente coloca um mais, né? Mais. Aí agora seria a massa vezes a velocidade. E aqui esse sinal de menos é porque ele está vindo no sinal sentido contrário. E aí a gente achou o momento antes, menos 3 metros por segundo. Beleza, não tem problema. Para a situação final, eu decidi arbitrar que tanto o peixe maior quanto esse peixe menor que já foi engolido pelo peixe maior, eles vão se deslocar da esquerda para a direita. Então tudo que é da esquerda para a direita é positivo. E aí no final, como essa colisão aqui é inelástica, porque ambos os corpos saem juntos ao final, eu tenho o somatório das massas, 5 mais 1, vezes a velocidade final do sistema. Note que quando eu usar a conservação do momento, eu vou ter momento antes menos 3, momento depois 6. Quando eu faço essa divisão, vai dar menos 0,5. O que é que representa o menos 0,5? Menos 0,5 é porque eu tinha arbitrado aqui que tudo que vai para a direita é positivo. Só que no final das contas, o meu valor, ele deu o quê? Que o sentido, na verdade, é o contrário ao que a gente arbitrou. Ou que a gente tinha dito aqui, ó, tudo que vem da esquerda para a direita é positivo. Tudo que vem da direita para a esquerda é negativo. Então esse menos 0,5, esse menos está dizendo que o peixe ele está vindo para a esquerda com 0,5 metros por segundo de velocidade. Portanto, a gente marca a letra A. Questão 15, também é uma questão muito conhecida, né? Uma questão sobre um canhão que inicialmente está em repouso de massa 600 kg, dispara um projétil de massa 3 kg com velocidade inicial de 800 metros por segundo. Desprezando-se todos os atritos, a velocidade de recuo do canhão será. Então veja na figura, essa aqui é a situação antes, essa aqui é a situação depois. A bala está aqui alojada ao canhão, na situação depois já foi expelida, certo? E no momento em que o canhão ele lança esse projétil, ele dá um pequeno recuo, né? Então ele recua um pouquinho, certo? Devido a lançar esse projétil. E a pergunta é quanto equivale essa velocidade de recuo. Então, nada mais nada menos, a gente precisa aplicar conservação do momento linear. E aí novamente a gente tem que analisar o sistema antes e o sistema depois. O sistema antes, ele está com a bala, com o projétil acoplado ao canhão. Então notem que a massa total é a massa do canhão mais a massa da bala,
vezes a velocidade do canhão e da bala, né? Do sistema, né? Desse sistema. E a quantidade de movimento depois é a massa vezes a velocidade do canhão, mais a massa vezes a velocidade do projétil. Então nós temos que fazer o que? Conservar o momento. Q antes igual a Q depois. Com as equações já montadas, né, o que é que a gente pode observar? Que o sistema está em repouso no início. Se o sistema está em repouso no início, tudo isso daqui é zero. E a gente já considerou que nossa arbitrariedade. O que é isso? Tudo que vem da esquerda para a direita positivo, tudo da direita para a esquerda negativo. Note que como o canhão ele está sofrendo um recuo, a velocidade vetorial dele é para a esquerda. Portanto, se a velocidade do canhão de recuo é para a esquerda, ela é uma velocidade negativa, conforme temos aqui na expressão. Já o projétil segue seu caminho para a direita. Então, a velocidade ela é positiva. Reagrupando aqui as equações, né? A gente vai ter que a velocidade de recuo vezes a massa do canhão é igual a massa do projétil vezes a velocidade do projétil. Só fazer as multiplicações conforme os dados da questão. Massa do canhão 600, velocidade de recuo que é o que ele quer, massa do projétil traz 3, velocidade do projétil 800, o que nos dá uma velocidade de recuo do canhão de 4 metros por segundo. Para finalizar, a gente só tem mais essa questão aqui. Essa questão foi da SPSEX 2018 e ela é a questão sobre uma questão sobre o pêndulo balístico, né? Então a questão trouxe o seguinte: dois fios Bom, então aqui na questão 16, a última para a gente finalizar, é também uma questão muito interessante, caiu na SPSEX 2018, vai falar sobre pêndulo balístico, né? Então a questão é: dois fios inextensíveis paralelos, idênticos e de massas desprezíveis, suspendem um bloco regular de massa 10 kg, formando um pêndulo vertical balístico, inicialmente em repouso. Um projétil de massa igual a 100 gramas, com velocidade horizontal, penetra e se aloja no bloco. Devido ao choque, o conjunto se eleva a uma altura de 80 centímetros, conforme a figura abaixo. Considere que os fios permanecem sempre paralelos. A velocidade do projétil imediatamente antes de entrar no bloco é, e aí dado que você vai desprezar a resistência do ar e a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Então a gente sempre separa a nossa questão no antes e no depois. Tá ok? Bom, o que foi que aconteceu aqui antes? Eu tenho esse projétil que se movimenta em direção ao bloco. Esse bloco está em repouso. Então a quantidade de movimento no meu início é apenas a massa do projétil vezes a velocidade dele. E logo depois ele colide e fica dentro do bloco, né? Então ele forma um pequeno corpo.
aonde o momento final é a massa do bloco mais a massa do projétil vezes a velocidade final. Então, essa daqui é a primeira parte do nosso sistema, né? Primeira parte da nossa questão. E ele quer essa velocidade aqui, ó. Ele quer a velocidade do projétil antes de entrar no bloco, né? Velocidade do projétil antes de entrar no bloco. Então, veja que a gente não sabe com que velocidade esse bloco ele foi deslocado. Com que essa velocidade desse bloco ele foi deslocado. Mas a gente tem a segunda parte da questão. Que a segunda parte da questão ele diz que o quê? Que essa velocidade do bloco, esse VFzão aqui, então todo corpo que tem velocidade tem energia cinética. Ela transformou toda essa energia cinética em energia potencial gravitacional. E aí essa transformação fez com que esse bloco ele fosse elevado em 80 centímetros. Então, vamos ver aqui como é que se resolveria ela totalmente. Os dados da questão: massa do projétil 100 gramas ou 0,1 kg, a massa do bloco 10 kg, a altura que o bloco atingiu 80 centímetros, gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Então, para o antes, para essa situação aqui, eu tenho uma conservação do momento, aonde meu momento inicial é apenas o projétil, massa do projétil, velocidade do projétil, igual a o sistema bloco projétil, que o projétil fica alojado dentro desse bloco. Então, é uma colisão inelástica. Então, a massa do projétil vezes a massa mais a massa do bloco igual à velocidade. Então, veja que nessa equação aqui, eu não tenho nem a velocidade do projétil, que é o que ele quer, e nem tenho a velocidade do bloco, ou do sistema depois, o bloco mais o projétil. Então, vou partir para a minha situação do depois, que existe uma conservação de quê? Da energia. Quando nós temos a conservação da energia, a gente viu que toda a energia cinética foi transformada em energia potencial. Então, a energia cinética é a massa do bloco mais o projétil, vezes a velocidade ao quadrado sobre 2, igual a massa do projétil mais a massa do bloco, vezes GH, porque foi o quanto esse sistema subiu. Posso cancelar massa do projétil com massa do bloco, passo o 2 multiplicando, e aí a gente tem que a velocidade do sistema é a raiz quadrada de 2GH. Então, 2 vezes G, que é a gravidade, que é 10, vezes a altura do bloco, que é 80 centímetros, que é 0,8 metros, nos dá 4 metros por segundo, porque aqui vai dar 16, e aí raiz quadrada de 16 é 4. Portanto, para eu achar a velocidade do projétil, basta voltar à primeira equação, 0,1 vezes a velocidade do projétil, igual a 10,1 vezes 4, que é a velocidade do sistema após a colisão.
Se eu pego 10,1 e multiplico por 4 e divido por 0,1, eu acho que a velocidade do projétil era de 404 metros por segundo. Então era isso. Estamos finalizando a aula. Espero que tenham gostado. Obrigado a todos.